Oi, bem-vindo a mais esse webinário de gestão e cenários. Dessa vez, nós estamos falando dos resultados de maio de 2026. Como sempre, eu estou acompanhado com minha sócia e nossa CIO, Magali Bin. Obrigado por ter se juntado. Prazer é meu. Mês de maio consolida as mudanças que a gente discutiu no webinário do mês passado, ou seja, turbulência à vista. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos perfis as não perfis, classes de ativos performaram muito bem, outros sofreram. As carteiras estão defendidas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora, começando pelos cenários com Magali. Perfeito, Pedro. Então, fazendo uma recapitulação primeiro, né, desses temas que mudaram, as teses que mudaram desde o início do ano, né, maio teve uma consolidação dessa reversão, né? Então, aqui só recapitulando rapidamente, em janeiro e fevereiro havia um forte questionamento sobre os investimentos gigantes em inteligência artificial e a discussão era se nós estávamos vivendo uma bolha na Bolsa Americana. E nos últimos 3 meses, principalmente a partir do anúncio de novos modelos e também com o bom resultado das empresas, a empolgação com esse tema voltou a dominar o mercado de ações global. Então, essa é a primeira grande mudança de narrativa que a gente vê desde março. Já sobre o tema do juro, né, no começo do ano, a visão era de que uma atividade americana estava sólida, mas tinha espaço para corte de juro com o recuo da inflação. Mas desde a eclosão do conflito no Oriente Médio, a gente passa a ver uma inflação acelerando, com atividade forte nos Estados Unidos e também com o choque do petróleo. Então, a gente partiu de um consenso de juro americano em queda no início desse ano para um consenso que aponta para um juro estável até com possibilidade de alta. Então, isso, obviamente, muda muita coisa pelo mundo. Uma dessas coisas é o dólar, né? Porque se o crescimento fica mais forte e a expectativa de juro também empina, o cenário para o dólar, né? Ele muda, o dólar acaba ficando mais fortalecido. Então, nesse novo contexto do pós-guerra, e ainda mais com o renascimento do tema da inteligência artificial, que está impulsionando as bolsas americanas, os Estados Unidos passam a atrair mais fluxo de recursos e o dólar, de novo, ganha força. Então, em suma, a gente tem um mundo com mais inflação, com um dólar mais forte e com essa empolgação com o tema de inteligência artificial. E lembrando, isso é uma consolidação do cenário do mês passado. Se eu não me engano, inclusive com as mesmas teses, certo? Perfeito, exatamente. Tá. Essas novas teses se consolidando, né, e dando a tendência para os mercados mundiais. Com esse pano de fundo, a gente vai para os números de maio. Nesse mês, nós vimos as bolsas numa repetição das tendências do mês anterior, a bolsa americana, com forte impulso do tema de tecnologia, arrastando aqui os índices Nasdaq e S&P. Mercados emergentes também com um ótimo desempenho, né? Aqui é puxado pela Coreia, cuja bolsa tem tecnologia como seu principal peso. Índice de bolsa global aqui, então, vamos dizer, seria uma média subindo um pouco mais de 4%, puxado principalmente pelo mercado americano, mas também amparado por esses desempenhos bons de mercados emergentes e Europa. Na geopolítica, o mercado global continuou monitorando os impactos da guerra e, embora ainda haja a manutenção de uma restrição na oferta do petróleo, a expectativa de um acordo diplomático fez com que o preço do barril desabasse nesse mês de maio, né? Aqui o WTI fechando com quase 12%.
Com essa expectativa de juro mais alto, a renda fixa americana sofreu um pouco, né, teve um desempenho positivo, mas bastante modesto. O ouro caiu novamente, esse mês também reflexo de um juro e de um dólar mais forte. E indo para o Brasil, né, esse cenário onde Estados Unidos ia desacelerar e cortar o juro até 3 vezes, né, esperava-se no início do ano, esse cenário era muito bom, né, porque estimulava uma migração de fluxo do mercado americano para outros mercados, dava espaço também para o Banco Central aqui ser mais agressivo no ciclo de cortes, e com a mudança, né, desse cenário no exterior, a gente vê uma reversão dos fluxos positivos que a gente assistiu, principalmente nos 2 primeiros meses. Isso ficou claro, né, no desempenho da Bolsa desse mês, né, caiu 7,2%. O mercado de juros também passa por uma reprecificação. Aqui nós vemos, né, principalmente os papéis mais longos representados no IMAB, IMAB5+, com os desempenhos ou bastante limitados ou até negativos. Também seguindo o juro, o IFIX, que é um índice de referência de fundos imobiliários, se desvalorizou 1,3% no mês. E, por fim, né, o real também perdeu força, né, caindo 1,6%. Ou seja, os ativos brasileiros estão passando por um cenário mais desafiador, que combina, né, essas mudanças nas teses globais sobre juro, dólar, tecnologia, mas também desenvolvimentos internos aqui no campo fiscal, né, com algumas medidas que estão sendo consideradas não tão disciplinadas, né, assim, em termos de gastos, e também ruídos aí no campo político-eleitoral. Não tão disciplinados é claramente uma forma gentil de dizer, é uma irresponsabilidade fiscal gigantesca. O governo abriu os cofres às vésperas da eleição, não há nenhuma opinião política nisso, não é um fato, essa aqui é a verdade. Há poucos dias atrás, uma manchete do principal jornal econômico brasileiro mencionava que há praticamente um consenso se formando no Boletim Focus, que para o que importa nessa gravação é um pouco a pesquisa de opinião do mercado financeiro, qualificada, feita pelo Banco Central. Erra para burro, mas é muito qualificada, onde não haverá mais corte de gastos, corte de custos, de gastos nem se fala, corte de taxa de juros no Copom esse ano, e ele estacionou em 14,5%. Para além disso, pela primeira vez, uma parte minoritária desse mesmo relatório começava a falar em aumento de taxa de juros para o final do ano. Coisa completamente impensada, não pensada, quando você olha para aquela reversão de cenário pré-fevereiro, pós-fevereiro, quando você vai para janeiro. Ou seja, eu acho que o mais importante é vocês saberem que o cenário ficou mais difícil, mas que as carteiras estão preparadas justamente para isso. Vocês vão ver agora que, nessa tela aqui especificamente, o IMA B5+, como a gente sempre fala aqui, são os títulos de mais de 5 anos, os títulos longos sofreram, provavelmente porque a taxa de juros longa lá na frente subiu, então ele cai mais, e uma B5- são os mais curtos, são um grande S, fez o movimento contrário. Então, nós preparamos isso e no meio desse cenário tem resultados de renda fixa bom, né, e assim por diante. Então, de novo, nenhuma surpresa, porque a única coisa que a gente tem certeza é que crises virão e que elas passarão. Tá? A gente está no meio de uma delas e daqui até o momento da eleição deve haver muita expansão fiscal, muito gasto, muita confusão e assim por diante. A melhor coisa é justamente diversificação. Perfeito, Pedro. Só um complemento técnico, a gente tem duas, vamos dizer, previsões, né, de juros aqui no Brasil.
Uma que esses títulos refletem mais, né? Esses títulos que você falou que são os títulos do Tesouro aqui, são, na verdade, carteiras de NTN-Bs, né? Os IMAs são carteiras de NTN-Bs. A precificação desses títulos, ela respeita o que está na curva, no que a gente chama de curva de juros, né? Que é o que o mercado olha. Essa está com juros bem mais altos. A pesquisa Focus, né, tá com juro um pouquinho mais baixo do que o que está na curva. Então, vamos dizer, provavelmente a gente tem um cenário pior hoje nos títulos do que o que a pesquisa Focus está apontando. Ou seja, o mercado ele tem essa tendência de colocar sempre um pouco mais, até, né, um cenário até um pouco mais conservador do preço, tá? Então, só queria fazer essa distinção que aqui, né, quando a gente vê, por exemplo, as performances desse mês, a gente já está, vamos dizer, num cenário bastante estressado de juros no Brasil, tá? Perfeito. Indo agora para o desempenho dos superfundos e perfis no mês de maio, destaque positivo para o fundo internacional, negativo para ações. No combinado, o perfil conservador registrou um ganho de 0,74%, o balanceado 0,42% e o especialista de menos 0,18%. Os fundos de previdência fecharam no azul, apesar das correções do mercado de juros e bolsa. O conservador subiu 0,58%, o balanceado 0,61%, e a gente vai ver, isso é uma combinação do que você falou, diversificação e até um desempenho acima dos índices de referência do mercado. Então, a gente conseguiu segurar bem, mesmo sabendo, né, que a gente tem nos dois fundos risco, né, de maneira moderada, né, menos no conservador, mais no moderado, no balanceado, e bolsa, né, nos dois tem bolsa brasileira caindo 7,2% e os dois ficaram no azul nesse mês. Entrando no fundo de renda fixa, o fundo subiu 1,11%. Os prêmios de risco no mercado de crédito, que é aquele juro adicional que as empresas pagam sobre o CDI ou o IPCA, ficaram relativamente estáveis nesse mês, mas essas mudanças no mercado de juros que a gente discutiu têm um efeito no valor dos títulos de crédito no mercado secundário, né? Então a gente vê o impacto dessas mudanças de juros, principalmente nessas duas estratégias aqui da ponta, renda fixa inflação e renda fixa pré-fixada. Essa expectativa de juro mais alto impactou negativamente os papéis dessas carteiras, mas, né, esse bom desempenho aqui na renda fixa CDI, até acima do CDI no mês, mais do que compensou, e a gente terminou com um retorno até levemente acima do CDI nesse mês. O fundo multimercado subiu 0,8%, superou os pares, né, quando a gente mede pelo desempenho do índice de hedge funds da Ambima, que é um índice de referência da categoria. A estratégia long and short, com exposição internacional, foi o destaque de alta, mas todas as classes de ativos encerraram o mês no azul. É uma carteira bem diversificada, né? Sem para justamente não trazer sobressaltos. Tem algumas classes de ativos aqui, por exemplo, como crédito, que desempenharam bem no mês e tem mais previsibilidade, né? Tem menos risco e menos volatilidade. Indo para o fundo de ações, como a gente falou, a Bolsa Brasileira caiu 7,2% em maio, destoou das outras bolsas ao redor do mundo. O nosso fundo caiu 4,1%,
né? Ou seja, obteve um resultado bastante superior ao do Ibovespa. E colocando esse desempenho negativo da Bolsa nesse contexto discutido, né, a gente tem que ressaltar o fato de que a Bolsa brasileira carece desses papéis de tecnologia, de inteligência artificial, por exemplo, que hoje estão atraindo mais a atenção dos investidores globais nesse momento. Com isso, a liquidez global tem migrado para mercados onde o peso desses setores são maiores, e, como consequência, a gente acaba vendo saída de investidor estrangeiro na Bolsa, né? Nesse mês foram quase 15 bilhões, apesar do saldo ainda ser muito positivo no ano, mas é uma coisa que pode continuar acontecendo, né? Se a empolgação com esse tema seguir da maneira como está. O aumento dos juros futuros por aqui também não ajuda, né? Se o Banco Central americano não vai cortar juro, como era a expectativa, e o Brasil acaba tendo menos espaço também para cortar, e isso vai penalizar os setores domésticos da Bolsa e também o setor de utilidade pública, né? As empresas de energia elétrica, que tem também um peso relevante na Bolsa brasileira. E nesse mês, ainda por cima, né, a gente teve a queda do petróleo, uma queda forte, que penalizou as empresas de petróleo, principalmente a Petrobras. Então, por isso, né, com tudo isso, está explicada essa queda grande aí de 7,2% da Bolsa. A gente vê aqui que o Fundo Internacional foi um destaque positivo, né, ajudou bastante a gente contrabalançar esses fatores negativos do mês, e a nossa carteira própria aqui também ajudou, tendo um desempenho que uma queda que foi praticamente a metade do que caiu o índice Bovespa. Indo agora para o fundo internacional, o fundo subiu quase 4%. O tema da guerra continuou perdendo importância para os mercados no mês, mas a gente teve esse tema de inteligência artificial que voltou, né, tem voltado a dominar, impulsionou as bolsas americanas, principalmente aquelas empresas que estão ligadas à cadeia da inteligência artificial, como empresas de semicondutores e capacidade computacional. Juros e bolsas lá fora caminharam em direções opostas, né? O juro afetado pela inflação em alta, as bolsas globais, né, se beneficiando da tecnologia. Para a nossa carteira, os principais destaques foram as bolsas de mercados emergentes e também o Nasdaq. Já o ouro, que a gente também tem na carteira, né, um peso relativamente pequeno, caiu 1,7%, também foi pressionado pelo juro mais alto, e a alta do dólar também nos ajudou, né? Quer dizer, veio do lado positivo nesse mês, né? Houve um avanço de 1,4% do dólar contra o real, e isso nos ajuda quando você transforma aquele resultado em dólar para reais. E esse superfundo internacional, mais uma vez, cumprindo o seu papel de ser de andar no sentido completamente oposto do Brasil, né, especificamente. Eu me lembro de você, que foi uma grande defensora da criação desse fundo lá atrás, dentro da Fiduc, e especificamente do papel dele na composição da carteira do cliente, ou seja, ele é o retrato mais fácil de ser percebido dessa super diversificação que a gente consegue entregar para uma carteira relativamente simples de ser feita para um cliente da Fiduc. Assim, no mês de maio, o resultado fala por si só. Perfeito. E essa exposição internacional, ela também está presente aqui nos fundos de previdência, né? A gente vê aqui que tanto no fundo conservador como no fundo balanceado,
né? A gente tem uma parte dessa exposição ao mercado externo, e isso nos ajudou muito nesse mês também, aqui nos resultados de previdência. E eu diria até que ajudou mais o balanceado, né? Num mês em que o balanceado intuitivamente, né, deveria se esperar que performasse pior, porque aqui os ativos brasileiros caíram bastante, né, principalmente os ativos de bolsa local. Né? E a gente vai ver que o balanceado esse mês ele até performou um pouquinho acima do conservador, né? E a explicação está justamente aqui. Bolsa internacional, que tem um peso relevante dentro da parcela de renda variável, ajudando no momento em que o Brasil não está indo tão bem. Então, aqui a gente olha os resultados quebrado por classe de ativo, né? Fica claro que a exposição a ações internacionais, né? Aqui mais para a esquerda, nos dois fundos, foi o que segurou o retorno positivo no mês, fez o contraponto para ações do Brasil, né? Que foram aqui os destaques negativos dos dois fundos, beneficiando principalmente o fundo balanceado. Boa performance também na renda fixa tradicional, né, acima do CDI, no caso, de maneira bruta, no caso dos dois fundos. Resultados mais modestos na renda fixa inflação, né, naquele contexto de subida dos juros futuros. Fundo imobiliário, que só existe, a exposição só existe aqui na Previdência Balanceada, e ele está aqui. Fundo imobiliário subindo 0,46% no mês, também batendo em grande medida o IFIX, que é o índice de referência dessa indústria, que caiu 1,3% no mês. Então, em suma, diversificação e desempenhos acima dos índices de mercado fizeram a diferença para esses resultados positivos num mês que tinha tudo para ter resultados piores, especialmente no fundo balanceado. E com isso, Pedro, a gente conclui esse resumo das principais tendências e resultados do mês. Obrigado, Magali. Como sempre, eu recomendo a você falar com o seu planejador financeiro da Fiduc. Ele tem muito mais informações sobre tudo aquilo que a gente falou nesse episódio do webinário de gestão e cenários. Ele participa de muitos outros fóruns. Ele pode te tranquilizar em relação a tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, o que a gente está fazendo para preparar sua carteira para atravessar esse período. E também você estará recebendo a carta de gestão que nós vamos disparar para todos vocês. E na carta de gestão tem muita informação, um pouco mais de números, um pouco mais de especificidade. Recomendo fortemente essa leitura. É uma carta que a gente faz em 10 páginas, a gente faz com muita atenção todo mês. Magali, obrigado e a todos vocês, até a próxima.